Olá, minhas amigas e meus amigos do Mensagens Kardecistas, tudo bem? Espero que estejam todos bem e com bastante saúde. Muito importante nessas épocas de pandemia que estamos vivendo, não é verdade? Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Moacir e eu sou o administrador desse perfil Mensagens Kardecistas, que todos os dias traz para vocês mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, dos demais livros da codificação espírita, assim como de outros médiuns e autores espíritas, que são tão importantes para que nós nos intelectualizemos e estudemos o Espiritismo. Não é verdade? Toda vez que estudamos e vamos na fonte primária, ou seja, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, todos nós podemos tirar as nossas próprias conclusões, entender o que está escrito, refletir sobre aquilo, relacionar com o nosso dia a dia, com o que está acontecendo na nossa vida, na nossa sociedade, e a partir daí evoluímos. Porque no Evangelho, assim como nos demais livros da codificação espírita, está expressa ali toda a moral cristã, o nosso maior exemplo de moral, de elevação espiritual, que é Jesus Cristo. E é com ele que trabalhamos, não é verdade, minhas irmãs e meus irmãos? Todas as semanas nós fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o estudo consiste num pequeno vídeo, uma pequena palestra de 10 minutos, que é essa que vocês estão assistindo agora, né? Com o tema que a gente vai utilizar na semana. E esse estudo ele tem o seu ponto alto na quarta-feira às 20 horas, quando nós fazemos a nossa live do Evangelho no Lar. E fazemos todos juntos o Evangelho no Lar, que é tão importante por dois motivos. O primeiro é porque estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e é uma oportunidade da gente entender o que estamos fazendo aqui, porque as coisas são como são, não é verdade? E a segunda é que fazemos todos juntos o Evangelho no Lar, que é tão importante, porque a espiritualidade vem para fazer conosco. E a partir daí, minhas irmãs e meus irmãos, é como se colocássemos uma capa de proteção espiritual em cima do nosso lar, protegendo a nós mesmos, a nossa família, o nosso lar, os nossos familiares. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? Como vocês sabem, nós estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando desde o primeiro capítulo, não é? Capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Esse capítulo é maravilhoso. E essa semana, do capítulo 8, nós estudaremos os itens de 8 a 17. Tá bom? Os itens de 8 a 17. Eu espero que vocês leiam, estudem, reflitam sobre ele, para que na quarta-feira às 20 horas, que nós fazemos a nossa live todas as quartas-feiras do ano, a gente tenha um maior e melhor poder de reflexão. Esses itens eles estão divididos em duas partes, né? A primeira parte é a verdadeira pureza, mãos lavadas, e a segunda parte é escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E algumas reflexões sobre esses dois temas que eu vou fazer e que a gente vai aprofundar na quarta-feira às 20 horas. Tá bom? Então, o primeiro tema, verdadeira pureza, mãos lavadas. O que significa? Ele inicia com aquela passagem de Jesus de quando escribas e fariseus questionam Jesus o porquê que seus discípulos violam a tradição antiga, ou seja, não lavam as mãos quando tomam suas refeições. E aí Jesus ele utiliza esse tema para fazer uma série de analogias, ou seja, uma série de comparações, e para nos ensinar algumas coisas que são importantíssimas, né? E assim, já trazendo para o tema, para a nossa reflexão, um tema de hoje, como é importante esse tema hoje, lavar as mãos, né? Nós estamos numa pandemia seríssima de um vírus que está afetando o planeta todo, e como é importante que a gente perceba que pode salvar a nossa vida e dos nossos irmãos cuidados básicos de higiene, né? Cuidados básicos com a nossa saúde, ou seja, utilizar a máscara se precisar sair, em todas as oportunidades que eu puder ficar em casa, ficar isolado, é o melhor que eu faço por mim e pelos outros, não é verdade? Utilizar a máscara se sair, não tirar em hipótese alguma, higienizar as mãos com sabão, utilizar álcool para esterilizar as mãos, cuidados que a gente toma não só para conosco, mas com o nosso semelhante.
Como eu falo para vocês sempre, nós estamos numa transição planetária e dependemos de todos para evoluirmos, né? Então não adianta só eu me cuidar, eu preciso cuidar dos meus irmãos. E prestando atenção na minha higiene e no uso de máscara e no isolamento social, eu estou cuidando de todos nós. Mas assim, o que Jesus quis dizer com a verdadeira pureza, mãos lavadas? Nesse exemplo, que ele fala assim que os escribas e fariseus dizem que os apóstolos não estão observando a lei, né, porque não se lavam, não lavam as mãos antes de tomarem as refeições. E aí Jesus ele já começa a fazer uma reflexão do que somos por dentro e do que somos por fora. Esse simbolismo do lavar as mãos é o que Jesus utiliza para falar do que adianta lavar as mãos se o seu coração não é puro. Do que adianta lavar as mãos, ou seja, do que adianta você aparentar uma coisa se você não é? Do que adianta se esforçar para aparentar algo que só alimenta o seu orgulho e a sua vaidade? Quando na verdade o reino dos céus é dos humildes, né? Então, quando nós formos estudar na quarta-feira às 20 horas, a nossa reflexão ela vai partir daí, dessas comparações, ou seja, da fala e das atitudes. Será que o que eu falo é compatível com as minhas atitudes? Ou as minhas atitudes são compatíveis com aquilo que eu falo? Muito daquele ditado, né? Faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não cabe no cristianismo. Isso não cabe nos exemplos de Jesus. E aí a gente vai ter que refletir sobre isso. O pensamento e as atitudes. Será que os meus pensamentos são equivalentes às minhas atitudes ou são compatíveis com as minhas atitudes? E aí, tudo isso culmina na nossa análise principal, que é entre a hipocrisia e a verdade. Aqueles que são hipócritas e aqueles que são verdadeiros. Porque, minhas irmãs e meus irmãos, vamos refletir sobre uma questão. Maus pensamentos sempre vão vir. Sempre. Não tem como não vir. O que a gente faz com eles é que vai fazer a diferença. Se eu os coloco em prática, fica muito difícil da gente evoluir, né? Mas a gente faz isso, né? Vem um mau pensamento e eu executo esse mau pensamento porque a gente trabalha ainda muito no automático. E o que a gente vai buscar nessa reflexão, e que faz parte da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral, da nossa evolução espiritual, é tomarmos consciência desses pensamentos. Tomarmos consciência do que falamos. Sairmos do automático. Então, quando tivermos um mau pensamento, e todos nós vamos ter o tempo todo, ao invés de trabalhar aquele mau pensamento no automático, como fazemos, a ideia é que nós tomemos consciência dele e trabalhemos. O porquê que eu estou pensando isso? O porquê que veio isso na minha cabeça? O porquê que eu tenho essa vontade? E aí a gente começa a trabalhar isso, é disso que a gente vai falar, né? E outra coisa é que Jesus fala assim, o que mata, né, ou faz mal ao homem, e aí o homem ele está falando da humanidade, né? Então o que mata ou faz mal à humanidade não é o que entra pela boca, é o que sai. Aí a analogia que ele faz das mãos lavadas. Não é a sujeira que entra pela boca, é a sujeira que sai. Porque pela boca sai o que o coração está cheio. É o que está no Evangelho que Jesus fala pra gente. Da nossa boca só sai o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de amor, o que vai sair da minha boca é amor. Se o meu coração está cheio de tolerância, caridade, humildade, é isso que vai sair da minha boca. Se o meu coração está cheio de raiva, de ódio, de rancor, de amargor, de orgulho, de inveja, de vaidade, é isso que vai sair pela minha boca. E a reforma íntima ela trata disso, da gente trocar uns sentimentos pelos outros. Trocar o orgulho pela humildade,
a vaidade pela humildade, trocar o ódio pelo amor, a intolerância pela tolerância. E é isso que a gente vai discutir, é disso que Jesus está falando. O segundo tema, que é o escândalo. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É óbvio que Jesus não está falando isso literalmente. Isso é uma figura de linguagem, né? O escândalo nada mais é do que uma ação que choca. Ou seja, é uma ação que sempre está ligada à moral e aos nossos valores. E escandaliza. Ou seja, choca a nós mesmos e as pessoas. E aí pode ser motivo de vergonha. Ou para mim ou para outros. Pode ser motivo de eu ficar muito triste. Ou outros ficarem muito tristes. Pode ser motivo de prejudicar alguém, sabe? Quando eu falo alguma coisa para alimentar o meu orgulho e ferir alguém. É disso que Jesus está falando. Ou sabem quando eu prejudico alguém deliberadamente para aquela pessoa desaparecer e eu crescer, eu achar que eu estou crescendo, como se a riqueza e os valores desse mundo fossem os balizadores da moral cristã, né? Quando ele fala de cortai, né? Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ele está falando, por exemplo, para a gente cortar a fofoca, a maledicência, cortar o mau pensamento, a inveja, que, como eu falei, sempre vão vir. A gente vai sentir inveja, a gente vai sentir o nosso orgulho ferido. O que a gente faz com isso é a diferença entre agir de acordo com a moral cristã ou não. E é isso que a gente vai estudar. A gente vai entender a relação do que somos por dentro com o que somos por fora. Com o que aparentamos ser e com o que somos de verdade. Entender que quando Jesus nos olha, quando Jesus está conversando conosco, ele não está olhando para o carro que você tem. Ele não está olhando para a roupa que você tem. Ele não está olhando para o relógio, para o telefone que você tem. Ele não está olhando para o quanto de dinheiro tem na sua carteira, na sua conta bancária. Ele não está olhando para a posição social que você ocupa, ou para o trabalho que você conquistou, a posição no trabalho de importância que você conquistou. Ele não está olhando para o que fazemos nesse mundo, ele olha para dentro do nosso coração. Ele olha para aquilo que pensamos, para aquilo que sentimos. E como eu falo para vocês, minhas irmãs e meus irmãos, o espírita, ele não é santo. O espírita não é um ser de luz. Pode até ser, mas não é em geral. Nós reconhecemos o espírita pela sua vontade e pela sua predisposição de mudar, de se reformar. E é reformar mesmo. Não é jogar fora tudo que a gente tem, porque não somos uma folha em branco. É reformar aquilo que não está legal. Então trocar os sentimentos ruins pelos bons. Mas não bons para os outros, aqueles que fazem bem pra gente. E esses sentimentos que faz bem pra gente, faz bem pra humanidade toda. E assim evoluímos todos juntos. Então é isso que nós vamos estudar. Eu espero todos vocês na quarta-feira às 20 horas para nossa live do Evangelho no Lar, quando fazemos o Evangelho todos juntos e estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa semana o capítulo 8, itens de 8 a 17. Estudem, relacionem com o que está acontecendo na nossa vida, né? Reflitam sobre ele, para que a gente tenha uma excelente qualidade de estudo na quarta-feira, quando vamos nos proteger juntos à espiritualidade. E não se esqueçam que amanhã cedo eu coloco a postagem da caixinha virtual de vibrações, onde nos comentários vocês vão colocar o nome das pessoas pelas quais a gente vai vibrar na nossa live de quarta-feira, às 20 horas. Fiquem todos com Deus e até lá.